meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Isaías. Abram aí, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Nós vamos ler o texto que se encontra entre os versículos 5 até o versículo 9. Isaías 42, versículos de 5 até o versículo número 9. Leitura devocional, que nós iremos fazer menção dela também na parte da exposição da palavra. Isaías 42, versículos de 5 até o versículo 9. Isaías 42, 5 até o 9. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Até aqui, até o versículo 9, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Na noite de hoje, a gente vai trabalhar mais um dos sola da Reforma Protestante. Na verdade, a gente vai fechar essa sequência acerca dos solas, conforme nós já estamos estudando nas últimas quartas-feiras. E qual é o sola? Qual é o somente que nós vamos tratar na noite de hoje? Soli Deo Glória, somente a Deus toda a glória, somente a Deus toda a honra, somente a Deus todo o louvor. É interessante nós observarmos logo no início que esse quinto sola, Soli Deo Glória, somente a Deus toda a glória, ele não está nessa quinta posição de maneira solta, de maneira aleatória, sem sentido, não jamais. Mas esse somente a Deus toda a glória, ele fecha, vamos assim dizer, todos os outros solas que nós já estudamos nas últimas quartas-feiras. Por exemplo, no primeiro estudo que nós tivemos, sola Escritura, o que foi que nós vimos? Que somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a nossa autoridade final, tanto de fé como também de prática. Foi o que nós vimos. No segundo estudo, nós consideramos os solos Cristos, ou seja, somente Cristo. E aí nós aprendemos que Cristo, ele é totalmente suficiente para a nossa salvação. Não só por aquilo que ele é em si, mas por aquilo que ele fez, sobretudo na cruz e na cruz do Calvário. No nosso terceiro estudo, nós trabalhamos o sola gratia, ou seja, somente a graça. E aí nós aprendemos a necessidade da graça que nós temos para que através dela, eu, você, todos nós, possamos experimentar da salvação. Na semana passada, nós aprendemos acerca do sola fide, ou seja, somente a fé, onde nós vimos que somente a fé é o único meio, o único caminho através do qual, de fato, nós experimentamos a salvação. E hoje a gente vai trabalhar justamente esse último sola, Soli Deo Glória, somente a Deus toda a glória, asseverando que por tudo aquilo que nós somos, por tudo aquilo que Deus fez, somente Ele deve ser honrado, somente Ele deve ser glorificado. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, porque de acordo com as Escrituras Sagradas, só existe um Deus, e conforme a Bíblia afirma, um Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro. Por isso, esse mesmo Deus, por isso, esse mesmo Senhor, Ele reivindica a glória para si, Ele reivindica a glória para o seu nome.
Eu não sei se vocês observaram, mas é justamente isso que nós encontramos no versículo 8 desse texto de Isaías, capítulo 42. Abro mais uma vez, caso vocês tenham fechado as suas Bíblias nesse texto. Deus reivindicando a glória para si, Deus reivindicando a glória para o seu nome. Olha só o que ele diz, olha só o que ele nos mostra. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Veja, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Quase que não sai. Confundi aqui com escritura e confundi com escultura. Então, só repetindo aqui, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, isso na prática, meus irmãos, minhas irmãs, é o que nós chamamos de somente a Deus toda glória. Ou seja, Deus, ele proíbe a adoração a qualquer criatura, tais como anjos, santos ou relíquias tidas por sagrada, como também Deus, ele proíbe a sua adoração na forma de qualquer outra criatura. Então, quando nós falamos o somente a Deus toda glória, quando os nossos irmãos no passado, eles defendiam somente a Deus toda glória, em síntese, eles estavam apregoando, eles estavam afirmando justamente isso. Ou seja, nós não podemos adorar qualquer criatura que seja anjo, seja alguma pessoa tida por santa, seja alguma relíquia tida por sagrada, ou adorar a Deus na forma humana. Isso nós não podemos, e conforme nós veremos, é taxativamente proibido nas Escrituras Sagradas. Então, com base nesse aspecto, com base nessas informações, a gente vai trabalhar, meus irmãos, minhas irmãs, esse último sola, somente a Deus toda a glória. E é interessante, porque a gente vai tentar fazer isso de duas formas, a gente vai tentar fazer isso de duas maneiras. Em primeiro lugar, a gente vai considerar o contexto da época, ou seja, o contexto da época da Reforma Protestante, de onde surgiu esse quinto lema, somente a Deus toda a glória, e depois a gente vai trabalhar alguns versículos bíblicos que exigem a Deus toda a honra, exige de Deus ou para Deus toda a glória. Então, basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo nessas duas partes. Basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo nesses dois blocos. A gente vai ver um pouco do contexto histórico, de onde surge esse lema, somente a Deus toda a glória, e depois a gente vai se voltar mais para as Escrituras e ver, através do seu ensinamento, e ver, através das suas afirmações, como nós devemos glorificar a Deus e por que Deus, ele exige a glória para si. Então, em primeiro lugar, contestação do desvio idólatra da Igreja Romana. Contestação do desvio idólatra da Igreja Romana. Então, o Sola e Deo Glória surgiu para fazer frente à idolatria, que não só marcava no tempo da Reforma Protestante, mas ainda hoje marca a Igreja de Roma, marca a Igreja Romana. Mas voltando um pouco para o passado. Então, esse processo, no qual a gente percebe hoje com facilidade, como os nossos irmãos, eles perceberam no período da Reforma Protestante, ou seja, uma igreja idólatra, uma igreja que havia se afastado da adoração única e exclusiva a Deus. Esse processo começou no período do imperador Constantino. O imperador Constantino foi um dos imperadores do Império Romano e ele exerceu o seu reinado ali no 4º século da nossa era cristã. Então, Constantino, ele foi o responsável por tornar a religião cristã, tornar o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Acabou sendo, vamos assim dizer, um contrassenso. Acabou assim sendo uma contradição. Por quê? Nos 3 séculos anteriores, o Império Romano, ele perseguiu a igreja. Nos 3 séculos anteriores, o Império Romano perseguiu os cristãos. Então, depois desse período, o que foi que se enxergou? Não adiantava perseguir os cristãos, não adiantava matar os cristãos, porque quanto mais isso se dava, quanto mais isso acontecia, mais a Igreja de Cristo, ela crescia, ela se desenvolvia
dentro do Império Romano. Então surgiu essa apreensão, os cristãos se multiplicando, e aí houve esse receio de depois eles se revoltarem e causarem uma guerra contra o Império Romano. E aí Constantino, ele teve essa sacada dentro da linguagem popular, e aí ele começou esse processo de quê? De tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então foi nesse período que a igreja, de certa forma, afastou-se da sua simplicidade, da adoração exclusiva a Deus, e começou a andar no caminho da idolatria. Então, quando a gente vê, por exemplo, hoje, a igreja romana marcada pela idolatria, quando a gente vê, no período da Reforma Protestante, a igreja romana também mergulhada na idolatria, então isso não aconteceu por acaso, isso não aconteceu acidentalmente, iniciou esse processo há milhares de anos atrás, e aí redundou naquilo que a gente vê no período da Reforma e naquilo que a gente vê em nossos dias, nos dias atuais. Então, o imperador Constantino, ele foi justamente o responsável de fazer com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do império, e com isso fazer com que a igreja ela começasse a mergulhar no caminho da idolatria. Dessa forma, adotou-se a prática pagã de exumar os cadáveres de cristãos piedosos para que fossem enterrados em lugares mais vistos, em lugares mais vistosos. Isso era uma prática pagã que foi sendo transferida para a religião cristã. Então, quando esses restos de mortais, desses crentes, dessas pessoas piedosas da igreja, eles começaram a ser exumados, ou seja, tirar de onde eles foram enterrados e levar para outros lugares, os cristãos passaram a ver esses homens como protetores, não só de determinados países onde eles eram sepultados novamente, mas também protetores das cidades nas quais eles haviam sido enterrados. Então, é daí, meus irmãos, minhas irmãs, que surge essa ideia tão comum que a gente vê hoje de santo padroeiro, que de certa forma marca a prática da igreja romana. Por exemplo, hoje, dia 8 de dezembro, é comemorado o dia de Conceição, inclusive até um feriado aqui municipal, não sei se é estadual, mas municipal com toda certeza é. Então, essa prática, ela não é nova, é antiga, e ela remonta esses primeiros séculos da igreja cristã, dentro dessa tentativa de se copiar aquilo que existia no paganismo, de tirar, exumar os corpos dos cristãos piedosos, os líderes das igrejas, levar esses corpos para outras cidades mais populares, mais vistosas, e aí os cristãos passaram a ver que essas pessoas, elas eram não só os protetores desses países que acomodavam, acolhiam os seus corpos, mas principalmente das suas cidades. Então, daí surge essa ideia que a gente vê hoje de santo padroeira, de santo padroeiro, de santa padroeira, e aí a gente observa que não existe nada novo, mas tudo isso já está registrado na história da igreja. Então, de forma geral, os santos na igreja romana, eles são invocados como intercessores, como protetores do mal, como concessores de bênçãos. Quando você vai ver a teologia da igreja romana, você vai perceber justamente isso. Na visão dos romanistas, os santos, eles têm essa capacidade, eles intercedem perante Deus. Os santos, eles têm essa capacidade de serem protetores de determinados grupos de pessoas. Os santos, eles têm essa capacidade de serem concessores de bênçãos, de nos proporcionar, pelo menos na visão das pessoas, determinadas bênçãos. Mas aí, quando você começa a analisar esse pensamento, quando você começa a analisar essas ideias, você fica a se perguntar: mas será que isso tem base bíblica? Será que isso tem respaldo da Escritura? De ver de pessoas assim como eu, você, por mais que se destacaram, por mais que foram fiéis, de serem pessoas que intercedem perante Deus, de serem pessoas que nos protegem até agora, de serem pessoas que nos concedem bênção. Será isso que a Bíblia ensina, justificando assim a idolatria na igreja romana? Não, meus irmãos. Não, minhas irmãs, quando a gente vai fazer uma confrontação com base na Bíblia, quando a gente vai fazer uma confrontação com base na Escritura, a gente vai perceber que é completamente diferente. Por exemplo, em relação à intercessão, o que é que a Bíblia fala? Em relação à intercessão, o que é que a Bíblia diz? Que nós só temos um intercessor,
que nós só temos uma pessoa que intercede por nós diante de Deus. E quem é essa pessoa? São Paulo, São Pedro, São João, São Tiago e outros santos? Não, essa pessoa é Jesus Cristo. Veja o que a Bíblia fala acerca disso. Abram aí, Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Olha só quem é o nosso intercessor. E não existe outro. Não existe outro. Romanos 8, versículos 33 e 34. Veja o que Paulo fala aqui, ó. Romanos 8, 33 e 34. Ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele mesmo responde: é Deus quem os justifica. Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, veja, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Então, quem é o nosso intercessor? Jesus Cristo. Foi Ele que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita de Deus, e dentro dessa condição, hoje, agora, nesse exato momento, Ele intercede por nós e mais ninguém. Se você adianta um pouco mais na sua Bíblia, lá no livro de Hebreus capítulo 7, abram aí também, Hebreus capítulo 7, versículo 25, você vai ver o autor sagrado afirmando essa mesma verdade. Que verdade? Cristo é o nosso único intercessor. Cristo é o nosso único intercessor. Hebreus 7, versículo 25. Veja o que nos diz aqui a palavra. Hebreus 7, versículo 25. Por isso, falando de Cristo, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, veja, vivendo sempre para interceder por eles. Então, tem base, meus irmãos, tem comprovação, minhas irmãs, você dizer que seres humanos, por mais santos que eles foram, eles têm essa capacidade medianeira, eles têm essa capacidade intercessora? Não, a Bíblia descarta esse tipo de pensamento, a Bíblia descarta esse tipo de visão. Por quê? Porque ela coloca Jesus Cristo como nosso único intercessor entre nós e Deus. Por isso, o erro da igreja romana, de criar intercessores, homens, mulheres, com essa capacidade, com esse poder, e o Soli Deo Glória contestava justamente esse fato. Então, conforme nós falamos, dentro da teologia da igreja romana, os santos, eles exercem essas funções. Em primeiro lugar, eles são intercessores. Em segundo lugar, eles são protetores de males. Mas aí fica a pergunta: será que é assim mesmo? Quem de fato nos protege dos males? Quem de fato é o nosso protetor? Quem de fato é aquela pessoa que nos livra? Seria os santos? Seriam os santos homens do passado? Não, também não. É Deus quem faz isso. E é interessante, porque dentro da oração dominical, e a gente viu isso domingo passado, Cristo, ele enfatiza essa verdade, ele enfatiza essa realidade. Veja quem é que nos protege dos males. Abram aí, Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus capítulo 6, versículo 13. É interessante porque quando você vai ver nessa questão do pensamento da igreja romana, dentro dessa questão dos padroeiros, tem aqueles que atuam, em determinadas áreas, o da agricultura, o disso, daquilo, outro. Não, meus irmãos, não existe isso, não existe isso. E a gente vai ver depois mais claramente esse fato. Mas em relação à proteção, veja só quem nos protege. Mateus capítulo 6, versículo 13, sobretudo a parte final do versículo 13. Olha só o que o Senhor Jesus nos ensinou aqui a orar, no ensinamento que ele faz da oração dominical: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, quem é que nos protege? Deus. Quem é que nos guarda? Deus. Essa semana, até viu a mente aqui, Melissa estava falando justamente isso. Estava na escola e a professora havia falado essa questão de anjo da guarda. Existe isso? Não. Quem nos protege, quem nos guarda é Deus. Existe o fato de Deus enviar os seus anjos para nos auxiliar, mas não que nós tenhamos um exclusivamente
constantemente ali presente nas nossas vidas para nos livrar dos males. Não, isso não existe, porque é Deus quem faz isso, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Então veja, nós não temos outro intercessor que não Cristo, nós não temos outro protetor que não Deus, nós não temos outra pessoa que nos concede bênção que também não seja Deus, que também não seja o Senhor. Veja aí, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Olha só o que Cristo fala no versículo 45. Mateus 5, versículo 45. Tanto é que dentro da igreja romana existe até os padroeiros que regem a questão das chuvas, né? São Pedro, como se ele fosse o responsável por exercer domínio na natureza e assim trazer chuvas, automaticamente fartura para a vida das pessoas. Mas quando você olha à luz da palavra, você vê que isso não tem muita base escriturística. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo número 45. Cristo assim diz em relação a Deus: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Então, quem é o concessor de bênçãos? É Deus, aqui no seu sentido geral. Mas se você fosse trabalhar as bênçãos no sentido específico, você também chegaria à mesma conclusão. Então, quem intercede por nós? Cristo. Quem nos protege do mal? Deus. Quem nos concede as bênçãos materiais? Deus. Portanto, quando nós olhamos para a Escritura, a gente percebe, meus irmãos, minhas irmãs, que não há nenhum só preceito, não há uma só promessa, não há um só exemplo de adoração aos santos em todo o livro sagrado, em toda a Bíblia Sagrada. Pode ler do Antigo Testamento de Gênesis até a consumação da Bíblia no livro do Apocalipse. Você não vai observar alguma afirmativa nesse sentido, você não vai observar alguma promessa nesse sentido, você não vai observar um só exemplo da adoração que não seja a Deus a adoração correta, a adoração que de fato Ele requer de nós. Qualquer coisa que faça com que nós fujamos desse fato é idolatria, é nos desviarmos daquilo que Deus ele prescreve para cada um de nós. Então, o somente a Deus toda a glória visava justamente isso, trazer para Deus a adoração. A adoração é essa que Ele não divide com nada, a adoração é essa que Ele não divide com ninguém, por mais que ao longo da história do seu povo aqui nós tivéssemos pessoas santas, fiéis, dedicadas, algumas delas inclusive entregando a sua própria vida em favor da causa, mas eram pessoas pecadoras e eram pessoas que não podem interceder por nós, são pessoas que não podem nos auxiliar hoje, porque o nosso auxílio depende de Deus, o nosso auxílio depende do Senhor. Então o Soli Deo Glória visava justamente isso, trazer para Deus toda a honra, trazer para Deus toda a adoração. É interessante, só aprofundando um pouco mais nesse sentido, que alguns teólogos católicos, eles tentam achar uma brecha, assim dizer, entre aspas, para a adoração aos santos, alegando que há diferença entre as palavras latreia, que é a palavra que indica a adoração propriamente dita a Deus, e douleia, que é a palavra que eles entendem que permite a veneração aos santos. E aí eles defendem justamente isso. Não, a adoração é só dada a Deus, palavra latreia, mas a veneração pode ser dada também aos santos. Não. Quando nós olhamos a palavra, nós não vemos nenhuma base para isso. Por quê? Porque tanto uma palavra como também outra, tanto a palavra adorar, latreia, como também a palavra douleia, servir, somente deve ser aplicada a Deus, e de fato elas são aplicadas a Deus. E aqui eu queria chamar a atenção para alguns textos que confirmam justamente isso, que de certa forma coloca por terra esse pensamento da igreja romana. Não sei se vocês já conversaram com algum romanista, mas via de regra, quando você vai conversar com eles e quando você vai tocar nesse assunto da idolatria, eles vão dizer: não, mas nós adoramos apenas a Deus, agora nós veneramos aos santos. Mas tanto uma coisa quanto outra elas estão erradas. Você só pode adorar de fato a Deus, e você nem pode adorar a santos, nem pode venerar anjos e venerar santos. E aí essa mistura que se faz em relação às palavras
também não encontra base na palavra do Senhor, porque a palavra que eles adotam para poder dar base à veneração aos santos, ela só é aplicada a Deus também no sentido da adoração, que é a palavra servir, propriamente dito. E aqui eu separei alguns textos para que a gente possa perceber esse fato, e assim concluirmos que esse posicionamento que nós encontramos na igreja romana, de fato, ele está contrário ao ensinamento das Escrituras. Abram aí, por favor, meus irmãos, bem rápido, pelo menos um ou dois textos que comprovam isso. Abram aí, Mateus capítulo 6, versículo 24, também no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Aqui é a palavra que eles usam para defender a veneração, mas ela é utilizada aqui para adoração a Deus, no sentido positivo. Então essa argumentação, ela não encontra base na palavra. Olha só, Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir, doleia, a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir no sentido de adorar a Deus e as riquezas. Então, essa subdivisão de palavras do servir aqui, aplicada à questão da veneração aos santos, também não encontra base, porque conforme Cristo disse aqui, a gente só pode servir a Deus, a gente só pode adorar a Deus, a gente só pode prestar culto a Deus. E aí, veneração aos santos também está contrária à palavra. Outro exemplo disso, abram aí, Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Aqui o apóstolo Paulo, ele estará elogiando os irmãos lá da igreja de Tessalônica pelo fato de eles estarem demonstrando, e de fato terem demonstrado verdadeira conversão, genuína conversão. E aqui no versículo 9, ele fala de um aspecto específico que se via na vida daqueles irmãos, que comprovavam que de fato eles haviam se arrependido, se convertido verdadeiramente. E aqui a gente vê algo relacionado à adoração a Deus, culto a Deus. E é a palavra que os romanistas querem aplicar para a veneração aos santos. Não pode, porque ela é aplicada à adoração a Deus e à adoração a Deus somente. Olha só, versículo 9, falando dos Tessalonicenses, Paulo diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, veja, vos convertestes a Deus para fazer o quê? Para servirdes, doleia, o Deus vivo e verdadeiro. Então aqui, servir no sentido da adoração. Então, essas duas palavras, latria ou latreia, que é a adoração propriamente dita, como doleia, no sentido de servir, ambas elas são aplicadas a Deus para a sua adoração. E nenhuma nem outra pode ser utilizada a veneração aos santos. Então, essa observação, essa brecha, essa justificativa que muitas vezes os romanistas querem colocar, repito, não encontra base nas Escrituras Sagradas. Portanto, o que a gente pode aprender, o que a gente pode concluir é que toda adoração, toda invocação religiosa, ela deve ser dirigida exclusivamente a Deus. Se não for, nós estaremos caindo no pecado da idolatria. O que é que diz, meus irmãos? O que é que diz, minhas irmãs? O primeiro e o segundo mandamento. Vamos lá, Êxodo capítulo 20. Vamos lá para Êxodo capítulo 20. É interessante que nessa questão da idolatria, o próprio decálogo, a própria lei já nos ensina acerca disso. E o que vale aqui nós ressaltarmos é que já se ensina logo na parte inicial da lei, dentro dos primeiros mandamentos que Deus ele nos mostra. Êxodo capítulo 20, primeiro mandamento, segundo mandamento, todos eles relacionados à adoração, a quem nós adoramos e como nós adoramos. Na verdade, os 4 primeiros mandamentos eles estão relacionados à adoração, né? Mas aqui eu quero destacar só esses 2 primeiros, só para a gente poder fechar aqui essa questão. Olha só, Êxodo capítulo 20, versículos 3 até o versículo 6. Aqui é a regra de Deus universal, para todos os homens. É a regra de Deus para os homens de todos os tempos. De que? Adorar somente a Deus, e da forma como Ele quer,
não de formas humanas inventadas. Olha só o que ele diz aqui, ó. Êxodo capítulo 20, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Verso 6: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, só existe o Senhor, é o nosso Deus, e Ele não admite adoração humana, adoração idólatra ao seu nome. Então, o primeiro, o segundo mandamento, eles são claros nesse sentido. E aí, quando você vai para o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, você percebe o pecado da idolatria quando você se afasta. Ao invés de adorar a Deus, você passa a adorar a outras coisas, a outras criaturas, a outras pessoas, e isto se constitui em idolatria. Abram aí, Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Olha só o que o apóstolo Paulo aqui fala em relação a esse pecado. Pecado da idolatria. Romanos 1, 25. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Veja, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Isso é idolatria, meus irmãos. Deixar de dar a Deus toda a honra, deixar de dar a Deus toda a glória e atribuir qualquer honra, qualquer adoração a pessoas, a coisas, a animais ou qualquer outro ser que não seja o Senhor. Então, é nisto que consiste o pecado da idolatria. E o Soli Deo Glória visou justamente isso, fazer esse confronto. E conforme nós observamos aqui, fazer esse confronto histórico. Por quê? Porque logo no 4º século a igreja ela se afastou da simplicidade do evangelho e começou nesse caminho da idolatria, mesmo que sendo aplicado aos santos da própria igreja, aqueles homens fiéis, aqueles homens de bom testemunho, mas não merecem e não mereciam a adoração. E a igreja foi mergulhando nesse caminho e chegou onde chegou, no período da igreja da Reforma Protestante, e ainda chega nos nossos dias. Então, o Soli Deo Glória, repito, é uma contestação contra a idolatria. Somente Deus deve ser adorado, somente a Ele nós devemos dar toda a nossa honra, toda a nossa glória, todo o nosso louvor. Então, em primeiro lugar, o que é que nós queríamos fazer? Observar essa contestação que foi feita contra a idolatria da igreja romana. Mas não só isso. Em segundo lugar, reafirmar a glória de Deus, reafirmar a glória do Senhor. Existe um documento de fé bem antigo e que logo na primeira pergunta ele deixa isso muito claro. A pergunta que ele faz, o documento é um catecismo, é a seguinte: qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, esse é o nosso objetivo de vida, glorificar a Deus. Essa é a nossa finalidade de vida, nos alegrarmos em Deus sempre. E é interessante porque esse propósito, ele não é restrito somente às pessoas que são salvas. É claro, elas, pelo fato de terem sido salvas, elas, pelo fato de terem sido alcançadas pela salvação, entendem, compreendem esse propósito de vida. Contudo, a obrigação de glorificar a Deus, a obrigação de se alegrar no Senhor é algo, meus irmãos, minhas irmãs, que se estende a todas as pessoas indistintamente. Se elas não vão fazer, aí é outra história. Se elas não vão fazer, elas vão prestar contas perante o seu Criador. Contudo, o que nós observamos em termos de exigência, o que nós observamos em termos de mandamento, é que Deus ele dá essa ordem de nós vivermos e vivermos para a sua glória, de nós vivermos e vivermos para nos alegrarmos nele. Qualquer coisa fora disso
constitui-se em idolatria. E aí você pode perguntar, mas por que será que Deus faz isso? Será que Ele é um Deus orgulhoso, que quer para si toda a glória, que quer para si todo louvor? Não, meus irmãos, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, é o Deus perfeito. Conforme nós observamos na palavra, Ele é 3 vezes santo. Conforme nós observamos na palavra, Ele é o Deus amoroso, justo, benigno, bondoso, gracioso. Então Deus, Ele possui infinitas qualidades, em infinitos graus. Ninguém se iguala a Ele. Logo, como é que você vai adorar alguém? Como é que você vai adorar alguma pessoa que não tem as características, que não tem as qualidades que somente nosso Deus tem? Por isso é que Ele reivindica a glória para si, porque somente Ele é detentor dessas qualidades, porque somente Ele possui esses atributos. Então, consequentemente, somente Ele deve ser adorado. E essa questão da glória de Deus é algo que Deus preza. Na verdade, quando você considera esse ensino na palavra, você vai chegar à conclusão que tudo aquilo que nós encontramos em termos de ensinamento, tudo aquilo que nós encontramos em termos de prescrição, via de regra, vai girar em torno dessa finalidade. Que finalidade? A glória do nome de Deus. E aí, a gente estava fazendo uma rápida pesquisa em relação a isso aí, e a gente viu pelo menos uns 20 itens que apontam para esse fato. Que fato? A glória do nosso Deus. A gente separou apenas alguns, para que a gente possa ver como esse assunto ele é central, como ele é importante, e por causa disso Deus ele faz essa exigência. Que exigência? Que nós o glorifiquemos. Então, em primeiro lugar, Deus ele escolheu um povo para a sua glória. Deus ele escolheu um povo para a sua glória. Por isso nós devemos glorificá-lo. Olhem aí, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E você vai perceber, nessa rápida sequência de texto que a gente vai dar, todos eles girando em torno desse assunto. A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, porque Deus preza pela glória do seu nome. Veja, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, depois versículo 12, depois o versículo 14. A gente vai fazer a leitura aqui bem devagarzinho nesses versos. Vamos lá? Efésios 1, versículos 3 e 4. Diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, veja, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de Jesus Cristo. Então, veja, Deus ele escolheu um povo para quê? Para glorificar o seu nome. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 12 e também no versículo 14. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então Deus nos escolheu para quê? Para nós glorificarmos. Deus nos escolheu para quê? Para sermos para o louvor da sua glória. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então Deus nos deu o Espírito Santo, nos selou com o Espírito Santo, aguardando assim a consumação da nossa salvação, para que quando ela chegue, nós possamos viver para a glória de Deus. Então Deus destinou um povo para viver para a sua glória. Esse povo está sendo salvo e batizado com o Espírito Santo, para que na consumação da salvação, esse povo possa viver eternamente para a glória de Deus. Veja, a glória do Senhor. Quando a gente vai ver, por exemplo, a vida, o ministério de Jesus Cristo, qual é a conclusão a que nós chegamos? Que tudo aquilo que ele fez, que tudo aquilo que ele realizou, tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Glorificar a Deus. A vida e o ministério de Jesus Cristo, eles tiveram como finalidade a glória do nome de Deus. Abram aí, por favor, João Evangelho, capítulo 7, versículo 18. João Evangelho, capítulo 7, versículo 18. Aqui nesse texto, o Senhor Jesus Cristo ele está debatendo com os escribas e fariseus,
que estavam duvidando do seu ministério, e aí Cristo ele faz essa contestação mostrando a razão pela qual ele estava aqui. Ele não estava aqui para se autoglorificar, mas tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele realizava é para a glória de Deus, era para a glória de Deus. Veja, João capítulo 7, versículo 18. João capítulo 7, versículo 18. Ele diz o seguinte: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então, durante seu ministério, Cristo ele procurou a glória de quem? Daquele que o enviou. E quem foi que enviou a Cristo? O próprio Deus. Então, ele teve como alvo no seu ministério a glória do nome do nosso Senhor. Por isso que ele fez o que fez, ensinou o que ensinou, realizou o que realizou, chegando até mesmo a padecer por isso, mas ele fez visando a glória de Deus. Então, observe, Deus escolhe um povo para si, para a sua glória. Cristo, ele exerce seu ministério visando a glória de Deus. Em terceiro lugar, Cristo, ele sofreu e morreu para a glória de Deus. Cristo, ele sofreu e morreu para a glória de Deus. No Evangelho de João, e todos os textos serão no Evangelho de João. Olhem só o que Cristo falou no capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículos 27 e também o versículo número 28. Ele já está aqui se encaminhando para a parte final do seu ministério, se encaminhando para o seu sofrimento, sua morte, sua crucificação. E uma vez que ele estava ciente da aproximação desses fatos, olha só o que ele fala. E veja se o seu sofrimento não visava a glória de Deus. João capítulo 12, versículos 27 e também o versículo número 28. Ele disse para Deus, agora, para o seu discípulo no caso, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então Cristo veio para aquela hora de sofrimento, de dor, de morte, e era nisto que ele estava glorificando a Deus, e iria glorificar ainda mais, como o próprio Deus fala aqui. Na verdade aqui era Cristo orando para o Pai e o Pai respondendo. Então veja, o sofrimento de Cristo visava a glória de Deus. Um pouco mais adiante, capítulo 13 de João, versículos 31 e 32. João capítulo 13, versículos 31 e 32. Aqui sim, logo depois da saída de Judas, quando o traidor foi indicado, ele está na companhia dos discípulos, e olhem só o que ele fala para os discípulos. Olhem só, João 13, versículo 31 e 32. Olha só: quando ele saiu, ele aqui Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Então, na medida em que o plano que culminaria na morte, no sofrimento de Cristo, estava se adiantando, Deus estava sendo glorificado em Jesus. E aí ele chega na oração sacerdotal, e mais uma vez agora, falando ao Pai. Olha só o que ele diz. João 17, versículo 1, oração sacerdotal. Olha só o que Cristo disse. Veja que todo o sofrimento pelo qual ele passou era uma forma dele estar dando glória a Deus. Às vezes a gente não se apercebe desse fato, vê apenas pelo lado do sofrimento, da humilhação, que foram reais, mas tudo isso estava no propósito de Deus ser glorificado, e através do seu sofrimento, Cristo ele glorificou o nome de Deus. Então, versículo 1 do capítulo 17, oração sacerdotal. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, veja, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Que hora era essa que Cristo estava falando? Da sua morte, do seu sofrimento, da crucificação. Mas Deus iria ser glorificado nele.
Deus o glorificaria e Cristo glorificaria o Pai. Então a cruz, meus irmãos, minhas irmãs, nada mais foi do que o meio através do qual Cristo render glórias a o Pai. Então veja, Deus separa um povo para si, com que intuito? Esse povo glorifica a Deus na eternidade. Cristo, ao longo do seu ministério, não busca a sua própria glória, mas a glória de Deus. Através do seu sofrimento, essa glorificação de Deus é ainda mais intensificada, mas não só isso. Agora, o que é que você, nós devemos fazer? Nós devemos viver para a glória de Deus. Deus nos exorta a isso. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa incumbência, essa é a nossa responsabilidade, essa é a ordem que Deus ele dá a cada um de nós. Só lhe deu glória, que vivamos para a glória de Deus. O que é que Paulo fala? Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Será que a gente estava para citar de qual salteado esse texto? Na verdade, esse texto aqui é o resumo da nossa vida. Conforme nós acabamos de falar, se nós formos levar ao pé a primeira pergunta do Catecismo do Westminster, a resposta é essa, que nós devemos viver para a glória de Deus e assim nos alegarmos sempre nele. Então, o que é que fala? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Fazei, meus irmãos. É uma ordem, é um imperativo. Aqui Paulo não está sugestionando isso para a gente. Não, você glorifica a Deus se achar por bem, você glorifica a Deus se quiser. Não, ele está ordenando: fazei tudo para a glória de Deus. E é interessante porque ele fala tudo. Não é apenas o momento em que você está aqui na igreja adorando a Deus, mas é tudo na sua vida. Quer seja no seu trabalho, quer seja na sua casa, quer seja na escola, quer seja no seu ambiente social. Tudo na nossa vida deve convergir para esse objetivo principal. Que objetivo? Glorificar o nome de Deus. Então, Deus nos exorta a quê? A vivermos para a glória do seu nome, assim como Cristo, ele viveu. E é interessante, porque conforme nós observamos, principalmente no Sermão do Monte, quando a gente vive uma vida em dedicação a Deus, quando a gente vive uma vida em louvor a Deus, as pessoas elas vão ver essa vida e vão glorificar a Deus por nossas vidas. O que foi que Cristo falou lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 16? A gente já viu esse texto várias vezes, mas eu queria vê-lo novamente, para que essa verdade ela possa ficar fixada no nosso coração. Deus ele é glorificado através das nossas boas obras, através das nossas boas obras. Olha só o que Cristo falou aqui, Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Cristo disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pegando o ensinamento de Paulo lá em Efésios 2, nós fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para essas boas obras, através das quais Deus ele é glorificado. E é interessante porque essas boas obras aqui é a nossa vida natural. Essas boas obras aqui, elas são demonstradas através da nossa vida aqui na terra. Não é só quando nós estamos na igreja, mas é ao longo de toda a nossa vida. As pessoas veem, percebem, detectam algo diferente em nós, e com isso Deus ele é glorificado. Então Deus nos exorta a viver para a sua glória. Através das nossas boas obras nós glorificamos a Deus, e quando os homens eles não glorificam a Deus, eles estão pecando. Homens aqui eu falo seres humanos no sentido geral, seja ele quem for. Quando eles não vivem para a glória de Deus, eles estão pecando. E a palavra de Deus fala isso. Abram aí, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Que muitas vezes a gente não se apercebe dessa verdade que a gente encontra aqui nesse versículo. Homens, no sentido geral, quando não glorificam a Deus, eles estão pecando. Romanos 3, isso, 3 de Trindade, versículo 23. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Romanos 3, 23. Falando da humanidade no sentido geral. Pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. A palavra carecer aqui, meus irmãos, significa estão aquém, estão lá atrás. Então, quando você não glorifica a Deus, você peca. Por quê? Você está bem atrás daquilo que Deus pretende para você, que é o quê? Viver para a sua glória. Então, o carecer aqui, literalmente falando, estão aquém. Então, todos pecaram e estão aquém da glória de Deus. Existe como uma linha demarcatória aqui, viver para a glória de Deus, e os homens estão bem atrás. Por quê? Vivem no pecado. Por quê? Vivem na transgressão. Então, destes pecados também, os ímpios, eles darão conta no dia do juízo. Por isso, aquilo que nós falamos agora há pouco, viver para a glória de Deus é uma obrigação universal de todas as pessoas. Se a maioria não faz, aí vai ser um outro pecado que elas vão dar conta quando se depararem com Deus na eternidade. Ninguém está isento dessa responsabilidade, ninguém está isento dessa obrigação. Nós vivemos para a glória de Deus porque fomos transformados, nós vivemos para a glória de Deus porque nós temos essa consciência, nós vivemos para a glória de Deus porque o Espírito Santo nos impulsiona a isso. Contudo, as demais pessoas não estão isentas porque não cumprem isso, muito pelo contrário, Deus ele vai exigir delas, porque quando a gente não glorifica a Deus, nós estamos pecando. Então veja, o ministério de Cristo era para a glória de Deus. Deus escolheu um povo para si, para ver para a sua glória. Deus nos exorta a ver para a sua glória. Através das nossas boas obras, Ele é glorificado. Quando nós não glorificamos, nós estamos pecando. E Cristo, Ele vai vir para a glória de Deus. Cristo, Ele retornará para buscar a sua igreja, para que Deus venha a ser glorificado. Vejam aí, meus irmãos, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler 2 versos. Não sei se vocês notaram, mas em todos esses textos sempre há referência à glória de Deus num determinado aspecto. A gente viu isso desde da nossa escolha para a salvação, passando pelo ministério de Cristo, passando pela nossa obrigação, porque esse é um assunto central. Esse é um assunto central da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e também o versículo 10. Olha só o que Paulo aqui nos diz nesse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Olha só o que Paulo aqui nos ensina. Em relação aos ímpios: estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição. Vou pegar o início. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, veja, e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então a vinda de Cristo vai ser uma vinda gloriosa, e Deus vai ser glorificado nesse evento, e os ímpios serão condenados, como eles aqui sofrerão penalidade eterna e serão banidos da presença do Senhor. Então o retorno de Cristo visará a glória de Deus, a glória do Senhor. Por quê? Porque conforme a gente vai ver agora, o desejo de Cristo é que nós glorifiquemos eternamente a Deus. O desejo de Cristo é que nós glorifiquemos eternamente a Deus, e no seu retorno para buscar a sua igreja, isso vai ser uma realidade, isso vai ser um fato nas nossas vidas. Olhem só o que ele ora lá na oração sacerdotal, mais uma vez, João 17, abram aí por favor, João 17, versículo 24. Ele escolhe um povo para ver para a sua glória, a consumação da nossa salvação, nós estaremos glorificando a Ele, então nós iremos alcançar o propósito para o qual Ele nos salvou e nos elegeu para a salvação. Olha só que coisa fantástica aqui, ó. João 17, versículo 24. João 17, versículo 24. Cristo disse na sua oração sacerdotal: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, na eternidade, quando nós estivermos na presença de Cristo, quando nós estivermos com os nossos corpos glorificados,
nós iremos ver a manifestação de Deus na pessoa de Cristo e iremos adorá-lo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, como é que vai ser isso? Em detalhes a gente não sabe. A gente sabe o que vai ser, e sabe que vai ser algo glorioso. Tanto é quando você olha lá no livro de Apocalipse, não haverá sol, porque a glória de Deus, ela brilhará eternamente sobre as nossas faces. Então, a glória de Deus em tudo, inclusive na consumação da nossa salvação. Então, todos esses textos, irmãos e irmãs, de maneira bem resumida, eles mostram isso. Eles giram em torno da glória de Deus. Logo, qualquer tentativa de nossa parte, qualquer tentativa nossa de fugir desse propósito, de glorificar a Deus, de honrar a Deus, se constitui um grande pecado que nós cometemos diante do Senhor, porque nós fomos criados e nós fomos recriados em Cristo Jesus para glorificar a Deus e Deus somente em toda a nossa vida. Então, concluindo, a adoração, ela é devida somente a Deus. Nós devemos nos lembrar disso não apenas quando nós somos convidados a agir de modo errado e nos curvar diante de uma imagem de escultura e oferecer orações a ela, mas também nós devemos nos lembrar que fugimos desse propósito quando nós somos tentados, e aqui eu coloquei, a praticar aquilo que eu chamo de idolatria evangélica. Por quê? Muitas vezes a gente condena os romanistas pelo fato deles praticarem idolatria, orarem aos santos, se curvarem perante imagem de escultura. Isso é idolatria? Também. Mas muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a gente comete um tipo de idolatria que não é igual a essa, mas acaba sendo. Isso acontece quando? Em primeiro lugar, quando a gente cria personalidades para a nossa vida, principalmente personalidades religiosas. E infelizmente, o evangelicalismo dos nossos dias está cheio disso. Pastor fulano de tal, peletrou cicrano de tal. Então as pessoas, elas vão criando essa idolatria, essa personificação em relação às pessoas. E eu nem estou falando aqui de grupos musicais, nem estou falando aqui daqueles artistas chamados artistas gospel, que vai arrebanhando multidão e que as pessoas ficam lá indo atrás dessas pessoas e não vão de fato atrás de Deus, não vão de fato atrás do Senhor. Então isso é um tipo de idolatria muito comum nos nossos dias, e essa que é perigosa, porque ela é travestida daquilo que é certo, do evangelho, pelo menos por fora, e muitas vezes as pessoas se enganam, muitas vezes as pessoas se equivocam e elas estão no mesmo caminho de um romanista e pensam que estão no caminho diferente. Então hoje nós também somos tentados a praticar isso que eu chamo de idolatria evangélica, com essa personificação de pessoas, mas não só isso, com símbolos antigos, com símbolos da antiga dispensação. Hoje está cheio, infelizmente, nas igrejas. Muitas vezes se faz réplica da Arca da Aliança, muitas vezes se faz réplica dos candelabros, e as pessoas fazem disso ali algo fundamental, quer seja no culto, quer seja no templo, quer seja para visualizar, quer seja até para tocar. O que é isso? Isso é idolatria, meus irmãos, com a roupagem, entre aspas, evangélica, mas é a mesma idolatria. Quer ver o tipo de idolatria que a gente tem hoje? Os objetos da chamada Terra Santa. Não é à toa que muitas vezes as pessoas viajam para lá, são até rebatizadas, porque querem ser batizadas no Rio Jordão, o mesmo rio que Cristo foi batizado, como se fosse a mesma coisa, do que acontecia há 2000 anos atrás. Querem trazer óleo de lá, querem trazer terra de lá. O que é isso? Isso é idolatria. Abrir a Bíblia no Salmo 91 para que isso possa trazer bom presságio. Idolatria, não existe necessidade disso. Então, não sei se os irmãos percebem, mas a gente está caindo vez por outra um pecado da idolatria com a roupagem cristã, com a roupagem evangélica. Por isso o Soli Deo Gloria é importante, constantemente importante em relação às nossas vidas. Foi por isso que lutaram os nossos irmãos no passado. Somente a Deus toda a glória, somente a Deus todo o louvor. E aí, para a gente poder fechar, uma aplicação de ordem mais prática para as nossas vidas. Que aplicação? É que eu, você, todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos considerar a necessidade
de nós vivermos um culto contínuo a Deus. Nós precisamos considerar na necessidade de nós vivermos no culto contínuo a Deus. Os reformadores, eles tinham uma expressão latina que resumia muito bem esse fato. Eles falavam do coram Deo. O que é isso? Viver sempre na presença de Deus, sem fazer separação entre o sagrado e o profano. Isso também é outra prática, que a gente observa na igreja romana. As pessoas têm a vida dela sagrada, quando vão à missa, prestam ali o seu culto, mas aí quando saem, não. Elas têm suas vidas seculares e fazem das suas vidas aquilo que elas bem entendem. Às vezes a gente também está adotando esse pensamento. E aí a gente vai dividindo a nossa vida, como se o culto a Deus fosse somente um momento específico, no domingo, sobretudo no domingo à noite, quando a gente se junta corporativamente para adorar. Também, mas a nossa adoração, ela não se restringe apenas a esse momento. A nossa adoração, ela é contínua em nossas vidas, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente deixa de fazer, é ou não uma oportunidade para adorar a Deus. E quando você toma consciência desse fato, quando você aprende essa realidade, aí você vai viver no temor de Deus. Por quê? Porque você sabe que está na sua presença, porque você sabe que está adorando, porque você tem consciência que somente a Ele deve ser dada toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Então, que nós tenhamos, repita essa perspectiva, considerar a necessidade de nós vivermos no culto contínuo a Deus, coram Deo, sempre, sempre, sempre na presença de Deus, porque Ele deve sim receber todo o nosso louvor, toda a nossa honra e toda a nossa adoração. Só lhe deu glória, somente a Deus toda glória. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.